Tribo Mineira, orgulhosamente, fará essa entrevista com Patrícia Amaral, cantora daqui de Belo Horizonte, uma estudiosa da música, canto lírico no currículo dela, uma pessoa do seu tempo, com uma pesquisa incrível em todos os CDs e agora Spotify, né? Ai, que saudade do CD que ela faz. E é muito gostoso ouvir a Patrícia cantar, ouvir a Patrícia nas suas produções, porque a gente percebe todo um trabalho. Eu acho, ô Patrícia, que a melhor gravação de boemia que eu conheço é a sua. Ah, que Adoro, legal, que legal. além de outras. Então, aqui é a Tribo Mineira, que é um grupo de psicanalistas e analistas em formação ligados à Sociedade Internacional de Psicanálise, através da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, convida pessoas que dão o que pensar. E Patrícia Amaral é uma delas. Patrícia, Ah, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Por favor, nos conte um pouco da sua trajetória, porque você vai contá-la melhor do que eu. oi, Eliane. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Porque assisti na madrugada. Primeiro, muito obrigada assim, por você, pelo convite, por você me incluir aí nesse grupo, né? Nesse recorte aí de pessoas que dão o que pensar, né? É uma honra mesmo, porque eu acho que o meu trabalho, eu acho que o meu modo de vida mesmo está muito ligado à reflexão, sabe, sobre as coisas, e eu acabei caindo no caminho da música, né? Acho que eu nasci nele, na verdade, dentro dele, e, e é o meu modo de expressão, né? O meu campo de expressão sobre minha forma de ver o mundo, né? Sentimentos, perspectivas. Então, muito obrigada, porque é assim muito raro a gente poder falar sobre essas coisas. E então, muito feliz com o convite. Eu sou uma cantora que eu comecei a cantar realmente desde criança, né? Assim, era uma coisa que eu amava fazer como criança. Eu lembro, tem uma história assim, muito marcante, acho que um pouco definitiva na minha vida, que eu tinha 7 aninhos, e aí a minha mãe, percebendo que eu era uma criança muito tímida, né? Mas eu não tinha vergonha de cantar, era a única hora em que eu não tinha vergonha. Ela percebendo isso, ela foi buscar algum lugar onde eu pudesse realmente estar bem, né, cantando e me ajudar com essa timidez, né? Então ela procurou o Palácio das Artes, na época não chamava Cefar, Centro de Formação Artística, tinha outro nome ali nos anos 70, né? E daí procurou, conseguiu uma bolsa para mim, porque a gente não tinha recurso para pagar, né, e tal. Ela conseguiu a bolsa e era assim aquela família bem tradicional religiosa, assim muito, ela era muito da Igreja Católica. Então ela me levou num padre que era o Padre Francisco, eu lembro até hoje o nome, porque ela falava essa história, ali da Igreja da Boa Viagem, e perguntou assim: Padre Francisco, pode levar a menina para esse meio, né, esse meio artístico? E eu junto lá, né? Aí o padre falou, e se ela contava, né? Eu não ouvi, pode levar a menina porque ela vai ser fermento na massa. Então, aí eu entrei ali para o Palácio das Artes e fui para o coral infantil, e ali eu tive realmente a minha primeira formação, digo até profissional mesmo, porque a gente atuava, né, com o coro infantil nas montagens de óperas, de musicais que eram feitas na época. Participei de vários musicais, como Alice no País das Maravilhas, Mágico de Oz, óperas. E a gente tinha aula de formação musical, né? Chamava na época teoria musical, tinha aula chamavam de expressão corporal, a gente tinha uma aula de consciência corporal, imagina aqueles toquinhos. E ali realmente eu vivenciei minhas primeiras experiências, eu digo até profissionais, são fontes que eu recebi, né, de vivência cultural, artística, corporal, que eu nunca mais esqueci, coisas que eu tenho para mim até hoje, né? E aí depois segui minha vida é, padrão, assim, né? Nunca deixei de frequentar espaços de cultura, de música para aprender, né? Ou para cantar.
mas depois ali na época de vestibular, fui fazer vestibular para jornalismo, cheguei a cursar, formei, trabalhei por 4 anos, mas sempre paralelamente trabalhando a música. E passei pela escola da Babaia, né? Icônica escola da Babaia, que formou gerações e continua formando, né? Gerações de cantoras e cantores. Papai E é selo ali, oficial em Belo Horizonte, né? com certeza, dá o que pensar, com certeza. E aí, ali eu comecei, né, a buscar os caminhos mais individuais para fazer um trabalho, né, musical, com roteiro, shows e tal. A Babaia promovia muitos projetos. É, e assim começou a minha trajetória, né? E aí, bom, o primeiro trabalho mesmo profissional que eu fiz foi como backing vocal de uma banda cover de Raul Seixas, a banda Ouro de Tolo, do querido Maurélio Cavalcante. A gente se apresentava no Cabaré Mineiro, que era uma casa icônica também, fundada pelo Ramon Fiuza, né, um produtor, e a gente fez centenas de apresentações, e ali eu fui amadurecendo, né, também essa coisa do palco. E, naturalmente, depois foi vindo esse desejo de fazer o meu próprio trabalho, né? Então, fiz muitos shows em BH, nas casas da época. Eu e toda aquela geração que surgia, isso que é legal, assim, estou falando especificamente de cantoras, né? Ali surgiam Marina Machado, Regina Souza, Ana Cristina, Selma Carvalho, Déia Trancoso, Paula Santoro. Era uma leva assim, de cantoras que vinham depois daquela geração, anos 80, que tinha Titi Walter, que tinha Carla Vilar, e um monte de outras cantoras maravilhosas. A gente veio na outra leva, é, né, com pensamentos que absorviam muito do que a música acontecia naquela época, e fomos criando nossos trabalhos, né? Até que em 99 eu lancei o primeiro disco, que teve a produção musical, tive a honra, né, de a produção musical do querido Zé Cabaleiro, que eu conheci através de uma amiga em comum, que foi uma pessoa bem importante também no início da minha carreira, a Rosana de Celso, que também é cantora, e ela me apresentou muitos compositores da nova geração, entre eles o Zé Cabaleiro. E a Rossana também é daqui, né? Né? Também dá o que pensar. É isso. E como é E que aí chamava o seu primeiro CD, Patrícia? O disco se chama AH, exclamação, que é uma brincadeira com o meu sobrenome, porque eu fiz uma numerologia naquela época do Amaral, então entrou um H depois do A do Amaral. E eu não sabia que nome eu ia pôr para o disco, né? E aí o Kiko Ferreira, que também dá o que pensar, aqui de Belo Horizonte, é um crítico musical, programador, enfim, uma pessoa do rádio muito importante e TV, né, que a gente tem aqui. Na época, ele falou: por que você não faz uma brincadeira com o nome? Põe AH exclamação, né? Com o A do Amaral. E assim ficou. É o A de 99. Depois veio, em 2004, eu gravei o Vitrola Alquimista, com produção do Renato Vilaça, que é um compositor daqui que eu adoro e produtor musical também. E em 2011, o Superpoder, que é o terceiro CD, né, que teve produção do Fernando Nunes, que aí é um produtor, contrabaixista de Alagoas, mas que mora em São Paulo há muitos anos, assim. Então, esses são os três, eu considero que são a obra, né, acho que posso chamar assim, é, que eu produzi entre o final dos anos 90 e o início dos 2010, né, dentro de um pensamento daquela cena, né, cultural que acontecia naquele momento, né? E aí eu gravei muito, assim, eu acho que uma coisa que marca um pouco o meu trabalho, eu acho que é um trabalho de risco. Eu acho que eu estou muito nesse limiar assim do risco, sabe, que a arte propõe, né? Que embora ele muitas vezes tenha uma carinha pop, uma carinha assim palatável, inclusive para rádios, quando você vai ver as autorias, tem ali nomes que são muito dos territórios inventivos, disruptivos na música brasileira. Então, tem o Sérgio Sampaio, tem o Walter Franco, tem o lado B do Alceu Valença, tem Raul Seixas, e junto a isso tem sempre uma nova safra, alguns compositores, compositoras mais inéditos, né? Então sempre tem essa mistura ali
E uma outra coisa que eu devo muito também a pessoas que estiveram comigo desde o começo, que é um prazer de reler as coisas, mas é uma releitura realmente assim, é uma releitura meio marcante, assim, sabe? Que é de você conseguir trazer um diálogo com aquela obra, às vezes conhecida, sem forçar a barra, né? Ser diferente só para ser diferente, mas porque aquilo realmente te instiga e te provoca, e você também quer provocar aquela obra. Então, eu devo isso muito por exemplo, ao Celso Penini, que foi um guitarrista que começou comigo desde o primeiro show, e ele é um mega arranjador, então ele fez releituras incríveis, por exemplo, para a Volta do Boêmio, que é a que você fala, para Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, que é uma música super conhecida e talvez a mais do Sérgio Sampaio, que é um compositor mais ou menos desconhecido, né, assim, das grandes massas, mas essa música é muito conhecida. Então, essa Pois coisa é, da a gente fez uma entrevista, você deve ter visto, com o Sérgio Moreira. E Uhum. você e ele têm, né, um trabalho grande aí com Sérgio Sampaio, né? Já vi shows maravilhosos de vocês cantando Sérgio Sampaio. Recomendo a todos que procurem esses shows, né? Peço que repitam, por favor. A humanidade Ah, está precisando pensar e Sérgio é, Sampaio faz pensar, né? E é, Sérgio Moreira e Patrícia Amaral fazem pensar. a gente vai aí seguindo os nossos desejos, né, de criação, de expressão, e é isso, eu acredito na arte muito nesse lugar, né? Não só do entretenimento, mas realmente como algo que possa ser transformador, né? Para a gente caminhar para frente. Olha E só, aí, quando eu... acabei de aprender que não é boemia, é a volta do boêmio. Eu já sabia disso, mas né, a gente guarda de algumas É, formas diferentes, né, Patrícia? porque a música fala o tempo todo boemia, o Boemia tempo que me todo. tem de regresso. É, Ô, exatamente. Patrícia, e quando você está preparando um trabalho, né, como esse maravilhoso que você acabou de terminar e que acho que ainda vem em formato físico também, né, o Contor 4 Neto, Ah, né? vou trabalhar para isso, né? Para conseguir fazer vinil e CD, né? Vamos ver, Ah, eu uma vou hora querer sai. todos. É, uma hora sai. Então, aí eu tive um hiato bem grande na carreira, né? Assim, foram quase 10 anos mesmo, quase sem cantar, e sem gravar, com certeza. Aí, em 2018, eu comecei a promover um retorno, né? Assim, eu olhei para uma caixa de sapato, mais ou menos uma caixa de sapato, ali, eu estava muito entristecida, né? Assim, com a dificuldade mesmo, né? De não cantar mais e tal. E aí vi ali vários recortes, sabe? De jornais, fotos, de coisas que eu tinha feito. Falei, nossa, eu preciso honrar essa história, né? Eu preciso retomar esse fio, preciso honrar, sabe? Porque a gente, assim, é sabido, né? Somos seres contraditórios desde que nascemos, porque o capitalismo comeu tudo, né? Todos somos produtos, tudo é mercadoria, né? Então, muito para a arte é um território muito complexo, né? De levar nesse mundo do supermercado, né? Porque a gente é mercadoria, mas a gente não quer ser mercadoria. E a gente lida com essas dificuldades, né, de às vezes se colocar, porque o mercado está numa onda, você está em outra, aí vem o streaming, você tem que adaptar não sei o quê, e então a gente está aí, né, a gente, é o que temos, né? Mas assim, são muitos desafios. E aí tudo isso vinha na cabeça, né? Porque aí você começa até a achar que o seu trabalho não faz sentido, né? Muitas vezes. Não falo isso só na arte, não, eu falo em tudo que é muito complexo hoje, né? E aí, quando eu olhei para essa caixa de sapato, falei, nossa, eu preciso honrar essa história, né? Então, comecei a fazer apresentações de novo em espaços mais intimistas, né, em Belo Horizonte, porque eu estava em São Paulo, e depois criei coragem e fui para o Grande Teatro do Cine Teatro Brasil Valurec para fazer o show de 20 anos do primeiro disco, né? A gente chamou 20 anos de ar. Convidei o Zé Cabaleiro, gentilmente participou.
e acabou gerando um audiovisual. Eu não chamo de DVD porque não teve a estrutura de um DVD, mas com a edição do Lucas Nolasco, que é um artista visual de BH sensacional, ele conseguiu o que era para ser pequenos esquetezinhos de redes, ele conseguiu editar o show inteiro, sabe? Então tá lá o audiovisual e foi lançado também um álbum ao vivo, né? Um registro de áudio, né? Do show. E aí, então, eu recomecei. E eu tinha um sonho muito, muito antigo, do final dos anos 90, de gravar um tributo, um álbum com as canções, parcerias do Torquato Neto, que é um poeta, multiartista, multiartista, agitador cultural, uma figura muito emblemática na história da nossa cultura, né, moderna, digamos assim, da história da cultura brasileira moderna, pouco conhecido ou nada conhecido das massas, mas muito conhecido é, da, dos universos acadêmicos, né, voltados para a poesia, para a literatura, para a arte, e das bolhas mais antenadas, né, assim, dos amantes da cultura brasileira. E ele foi parceiro do Gil, do Caetano, do Jazz Macalé, do Lobo em vida, né? Ele suicidou aos 28 anos em 1972. Era uma figura muito à frente do tempo. É difícil falar dele em poucos minutos, mas, enfim, uma pessoa que marcou também a Tropicália, foi um dos pensadores ali da base da Tropicália, que foi um movimento musical, né, que revolucionou, na verdade, a cena, né, das artes nacionais ali, né, era uma coisa comportamental, era uma coisa artística, que buscava talvez uma síntese, né, do que seria uma arte brasileira universalizada, né? Não era mais o regional, não era mais a cópia do estrangeiro, mas era tudo ao mesmo tempo agora, né? Cabendo ali, criando talvez uma identidade como um ativo poderoso perante o mundo e como um ativo poderoso para a gente se entender como nação, né? Acho que essa era a grande utopia ali, né? Na minha modesta visão, né? Por coisas que eu já li. E o Torquato estava muito no centro desses movimentos, mas era uma pessoa dos bastidores, né? Assim, foi um letrista revolucionário, né? Considerado revolucionário mesmo pelo modo de fazer a poesia dentro da música brasileira, né? Então, por exemplo, tem músicas como Geleia Geral, que é uma das canções manifesto da Tropicália, né? Parceria com o Gil, que é uma letra absurda, assim, é uma letra completamente disruptiva. É, ele não foi o único, mas assim, acho que aquele papel naquele momento, sabe, era muito fácil para ele escrever. O Gil fala que ele não mudou nada na letra, chegou a letra, uma letra gigantesca, inclusive, e que o Gil só musicou, quer dizer, ele tinha uma facilidade também, né? E aí eu sonhava em fazer esse álbum, porque em 98, imagina, 25 anos atrás, eu tive esse privilégio, né? Eu fui convidada por dois poetas de BH, o querido Marcelo Dolabella, que nos deixou, infelizmente, em 2020, mas que era uma figura fundamental na nossa cena, e o Ricardo Aleixo, né, que também é fundamental e que hoje é um dos nomes mais importantes da poesia contemporânea brasileira. Eles me convidaram para fazer um show com essas músicas do Torquato Neto, dentro da primeira Bienal Internacional de Poesia de Belo Horizonte. Foi a primeira e única. Ou seja, eu não teria outra chance. Então, ali eu conhecia algumas músicas, mas eu não tinha a dimensão de quem era Torquato Neto naquela época. E aí, o Pedrinho Alves Madeira, né, que é um produtor queridíssimo da cena, com quem fiz vários trabalhos também, ele dirigiu o show e roteirizou. Foi incrível, assim. E aí, desde lá, eu fiquei muito agradecida mesmo pelo contato com essas canções extraordinárias, né, pela letra, por tudo, assim, acho que pelos afetos que ela traz e pelo Torquato, sabe? Assim, fui cada vez mais me aprofundando nessa pesquisa, repeti esse show algumas vezes. Aí entrei, ao longo desses anos, eu entrei, assim, talvez nos 10 editais culturais, né? Tanto de iniciativas de empresas, quanto editais públicos.
e nunca tinha sido contemplada, sabe? Aliás, nos editais públicos, sim, mas eu não conseguia captar o patrocínio depois, né? Aí até que com a Aldir Blanc, na pandemia, quando a gente achou que não ia fazer nada, eu inscrevi o projeto e fui contemplada. E daí foi isso. O dinheiro não dava para fazer tudo que eu queria fazer, mas eu falei, vamos lá, depois eu consigo finalizar. Aí fiz uma campanha de financiamento coletivo e depois fui terminando meio na raça, assim. Essa é a história desse álbum, né, que é o meu último trabalho e que dá o que pensar, porque é o Torquato, né? Então, as letras são incríveis, assim. Eu acho que fala muito do nosso DNA, e não só, fala também de uma pessoa que tem coragem de ser confessional, de mergulhar em si mesmo e assumir as próprias dores, e, sabe, é muito maravilhoso, assim. E esse ano, em novembro, são 80 anos de nascimento do Torquato. Então, estamos aí. E ano passado, as obras dele foram declaradas Patrimônio Cultural e Material do Brasil. Ele é de Eu tenho Teresina, né? acompanhado, ele é de Teresina, era de Teresina, e eu acompanho muito o valor dele, até porque tem um grupo muito importante de psicanalistas nordestinos, né, cearenses principalmente, que falam muito do Torquato. Inclusive, vou mandar essa nossa gravação para eles, o grupo Cultura e Política. Nossa, me conta o Então, que que né, eu eles acho. falam. Eu vou querer Ai, saber. muita coisa está sempre comentando, né? A gente pode até fazer um evento, né? De você com eles, com algum deles, com Valton de Oliveira, talvez, né? Valton Sim, Miranda. sim. Patrícia, então, mas quando você está preparando um trabalho, né? Preparando uma versão, e a gente vê a Patrícia falando assim, tão meiga, tão doce, né? Quando ela chega no palco, é uma roqueira, né? É uma mulher assim, a gente fala, nossa senhora, que potência, não só de voz, né? Mas de presença também, é mó barato. Mas então, quando você está preparando algum trabalho, você pensa em fazer as pessoas pensarem? Você tem feedback dos seus trabalhos? Como é que é o pensar para você? Né? Só pelas escolhas que você faz nos seus trabalhos, eu já vejo que você é um longo trabalho elaborativo de inquietação e cultura, muita cultura, né? Mas isso é uma coisa consciente em você? Como é que é? Eu acho que é o meu modo de ser. Assim. Eu sou um ser muito pensante e reflexivo, né? Então, eu não consigo dissociar, assim, por exemplo, quando eu vou preparar um roteiro de um show, né? De um começo, meio e fim, sabe? Eu penso, nessa música que eu tô falando isso, vai ser legal ligar com essa segunda que já leva para esse lugar, aí depois tem uma pausa, aí vem, sabe? Assim, com certeza a reflexão é muito o que me move e move o trabalho, né? Assim, então, eu tenho alguns feedbacks, sim, sempre tive nesse sentido, sabe? E aí faz sentido, eu fico muito agradecida. Falo, ufa, que bom, né? Porque faz sentido ter todo aquele. Que às vezes a gente se acha meio louca, né? Assim, ainda mais hoje em dia, que é tudo tão assim superficial, né? As pessoas. Embora, claro, muita gente pensando e muita gente querendo transformar, muita gente. É natural do ser humano, mas voltando ao mercado, né? Ao Deus capitalista, é, a gente está sujeito a esse modo de produção e consumo que é de descarte, né? Você consome, descarta e nunca aprofunda. Então, quando eu estou aqui queimando neurônio, aí você se acha meio muito fora da caixinha. Você fala, nossa, será que isso faz sentido? Que exagero, sabe? Aí, tipo assim, o que eu estou tentando fazer para me adequar é me adequar a mim mesma, assim, é aceitar que é isso, que essa é a minha natureza. Talvez a gente tenha menos um público mais restrito, né? Por causa disso, mas enfim, você não pode ir contra a sua natureza, né? Até, acho que é muito isso, né? Então, eu acho que eu tenho um trabalho muito sincero, sabe, Eliane, assim, desde sempre, sabe?
precisa me mover, precisa fazer sentido com o que eu penso, precisa me entusiasmar, sabe? Eu senti que ali no palco, a hora que eu estou ali cantando, eu estou realmente me realizando assim, sabe, como pessoa, né? Deixando, por isso tá tão forte, porque com a maturidade você se libera, ou você se embota, né? Mais e mais com as autocobranças, ou você se libera, né? E eu acho que comigo está acontecendo um processo de liberação. Então, eu sinto que no momento que eu estou no palco, eu tô mais inteira do que antes, quando eu era mais nova, sabe? Assim, é como se fosse uma força, como você vai se permitindo, vem uma força que você nem consegue parar. Eu não estou querendo romantizar essa história, né? Eu acho que é uma coisa natural de acontecer, sabe? O corpo ele responde, né, ao interno. Se tem uma força grande lá dizendo, né, que você quer se expressar, o corpo vai fluir, né, assim. Então, acho Mas que tem que ter pensamento, né? Para haver inquietação, não é, Patrícia? Tem que ter pensamento. então, Então, obrigada. Aí entra a parte da psicanálise, né, que eu não domino, mas eu sinto, não sou eu sou uma pessoa do empirismo, né? Mas eu sinto isso, porque esse queimar aqui de neurônios, né? Ele está conectado ao coração, né? É isso uma que é coisa assim. legal, né? A conexão da queimação de neurônio com o coração, querendo buscar algo no mundo, né? Uma participação no mundo viva, afetiva, né? E não esse descarte, essa coisa de copiar tudo igual, né? Ser tudo inodoro, insípido, nada diferente, tudo planinho e descartável. Quer dizer, isso não faz pensar, né? É, e assim, eu acho também, obrigada, Eliane, isso é muito bom de ouvir, mas e também, assim, eu acho que nunca é também de um lugar de presunção, sabe? Porque eu também tenho um pouco de receio. Eu já fui uma pessoa assim, caía muito na coisa da intelectualidade, ficava citando um pouco de autores, autoras e tudo, e eu entendi que também não é isso para mim, sabe? Eu acho que é muito uma coisa de verdade, sabe? Ser verdadeira. E aí, nesse lugar, a gente vai encontrando os nichos, né? Das pessoas para quem você consegue reverberar, né? Aí. E vai lidando, no caso hoje, né, com essa que eu acho mais difícil hoje do que na época que eu comecei, sabe, para a gente conseguir se colocar. Porque, embora tenha as redes que te colocam lá no Japão, coisa que a gente não conseguia antes, né? Antes a gente, nossa, anos 80 as pessoas, até os 90 vendiam um carro para poder gravar um disco, ou vendiam um apartamento, né, para conseguir gravar um disco. Hoje não, você grava da sua casa, né, chega lá no Japão, entra numa playlist que tem milhões de seguidores, né? Tem isso. Mas, ao mesmo tempo, se você não consegue isso, né, que a grande maioria não consegue, na verdade, você lida com a pressão de não conseguir, de você não estar na onda. Então, a gente foi meio uberizado, quer dizer, todo mundo está todo uberizado, no sentido de você ser como é que fala isso, gente? Você ser um. Esqueci, quando Seu você. autogestor, É, é mais seu que patrão. mais que gestor, né? Você é dono do seu negócio, é empreendedor, né? Somos todos empreendedores sem direitos trabalhistas, sem tarará, e sofrendo essa pressão de ter que ter uma eficiência, de estar nas redes, de conseguir entrar na playlist, sabe? Isso, então a gente está mais difícil porque a gente sofre com essa comparação, sabe? Psicologicamente falando, é muito puxado, é muito pesado. E a gente pode quase enlouquecer com isso, sabe? Então, é um campo que a gente precisa cuidar muito, esse campo do sensível, do autoacolhimento, da consciência, sabe? A gente perdeu consciência de classe também, né? Nós somos eu vou falar aqui, a ralé da ralé, sabe? Eu estou falando do geral do mundo, né? Não estou falando de artista, não, estou falando de todo mundo, né? Assim, quem não detém os meios de produção, né, da forma capitalista, né? Assim, quem não está no topo da pirâmide,
e virou, e virou empreendedora aqui embaixo, né? É ralé da ralé. Então, a gente precisa pensar sobre isso para que a gente possa não enlouquecer, né? Assim, É é, legal o que você está falando, né? Infelizmente, nosso tempo está terminando. É muito legal o que você está falando, porque você está falando aí da necessidade da categoria músicos, né? Existir. Porque a uberização realmente é algo temerário, onde que vai dar, né? Mas olha, Patrícia, infelizmente nós estamos chegando no tempo aqui, porque as redes também precisam de um tempo. é, é isso. E eu Tem quero que te agradecer encontrar. demais por ter aceito esse convite. Tem algum show que vai ter recentemente, próximo? Por agora não. Eu estou tentando construir a agenda desse show do Torquato Neto, né? E assim que tiver, eu dou notícias aqui. A joia, vamos E, ficar tá bom? esperando. Obrigada. E ouçam então nas plataformas digitais, né? Patrícia Amaral canta Torquato Neto, está no YouTube, né? Para quem não paga Spotify e tal, e não gosta de ouvir propaganda, tem no meu canal YouTube, eu acho que consegue ouvir sem as propagandas. É E maravilhoso, viu? Eu recomendo. tá bom. E é isso, obrigada e agradecer sempre a Obrigada. todas as pessoas que me ajudaram a fazer o projeto, Zé Cabaleiro na direção artística, Rogério Delayon, Walter Costa e Marion Lemonnier na produção musical e participação especial de Chico César, Paulinho Mosca, Nausete, Tonho Penhasco, Maurício Pereira, Banda de Pó e Corda, próprio Zé Cabaleiro, não sei se eu esqueci alguém, Grupo Moda de Rock, acho que é isso. Muito Obrigada a todo legal. mundo. Obrigada, Obrigada a você, Luciane. Patrícia, e até o próximo momento. Até. Um beijo. Tchau. Tchau. Obrigada.